Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui hoje, para falar um pouco da aula de geografia, falar um pouco de geografia para vocês. Nós vamos começar essa aula retomando todo o capítulo 2, porque nós temos o quarto 1, quarto 2 e quarto 3. E na semana em que nós entramos de isolamento social, tem algumas turmas que eu dei um conteúdo e outras que não pude dar o mesmo conteúdo. Então, nós vamos fazer todo o capítulo 2. Quem já tiver feito alguma tarefa, não tem problema. A gente vai refazer, vai corrigir. E quem não tiver feito, continua fazendo, tá bom? O capítulo 2 fala dos estados e as regiões do Brasil. Todos nós sabemos que o nosso país é imenso, né? Tem extensões continentais. E ele foi dividido para melhor ser estudado, melhor ser acompanhado, né? Então, vamos primeiro pegar nosso livrinho, já devem estar com o livro na mão, com o estojo, abrir na página 158, aqui, os estados e as regiões do Brasil, capítulo 2. Aqui. O território brasileiro está dividido em 27 unidades federais, unidades da federação. São 26 estados e um distrito federal, que é onde fica a capital do país, que é Brasília. Cada estado tem uma capital e é formado por vários municípios. A capital é o município onde se localiza a sede do governo do estado. Como nós vemos aqui no mapa, aqui, cada estado tem uma capital que fica a sede do governo. Aqui o nosso estado, Ceará, e a sua capital, Fortaleza, que é onde a maioria de nós moramos, né? Que alguns de vocês moram em alguma região metropolitana. A capital do Brasil, Brasília, ela foi construída, foi planejada, né, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, na época. A capital era o Rio de Janeiro, antes de ser Brasília, e o Juscelino, quando assumiu, viu a necessidade de expandir o território, a população, expandir a habitação para o interior do Brasil. E ele decidiu, então, construir Brasília numa localidade que é praticamente, digamos, o meio do Brasil, né, na região centro-oeste do Brasil, lá em Goiás. E lá ele construiu Brasília, que é onde fica a sede dos 3 poderes federais, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. E é onde trabalham também os deputados federais, os senadores, os ministros e o presidente da República. O Poder Legislativo, ele tem a função de elaborar as leis e fiscalizar as ações do Poder Executivo. É exercido pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. O Poder Executivo é quem executa as leis e administra o governo. Ele é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros. E o Poder Judiciário aplica essas leis e é exercido pelos juízes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Então, o Legislativo, que são os deputados federais e senadores, eles criam as leis e votam essas leis e fiscalizam as ações do governo. O Executivo, que é o presidente da República, é responsável por executar as leis e administrar todo o território nacional. E o Poder Judiciário, que é exercido pelos juízes, são os responsáveis por fiscalizar o cumprimento dessas leis. Aqui nós temos a imagem, Brasília é uma cidade planejada, como foi dito, construída para ser a capital e abrigar a sede dos 3 poderes federais. Quem desenhou o projeto foi o arquiteto Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer, a convite de Lúcio Costa, projetou importantes prédios na cidade. A inauguração de Brasília foi em 21 de abril de 1960, quando a capital do país deixou de ser o Rio de Janeiro.
os limites entre estados e municípios. Maria Emília mora no município de Arapiraca, em Alagoas, e seus avós moram no município de Igaci, no mesmo estado. A menina viajou com o pai para visitar os avós aqui. Pai, como vamos saber que saímos de Arapiraca e entramos em Igaci? O pai mostrou para ela a placa que mostrava o limite entre as duas cidades, Igaci e Arapiraca. Esse tipo de placa indica quando estamos saindo de um município ou de um estado e entrando em outro. E o limite marca a separação entre os dois municípios ou estados. Esses limites podem ser constituídos por elementos naturais, como rios e serras, ou constituídos pelo ser humano, como pontes e estradas. Às vezes podem ser linhas imaginárias indicadas apenas nos mapas. Aqui nós temos o município de Alagoas, a divisão aqui, os limites. O limite entre Alagoas e Sergipe é o Rio São Francisco, que é um limite natural. O limite entre Alagoas e Pernambuco é uma linha imaginária, constituída apenas no mapa. E esses limites são indicados por placas, né? Quando nós estamos viajando na estrada, que nós podemos observar várias placas indicando os limites entre os municípios e os territórios. Agora vamos para a página 162, as regiões brasileiras. Os estados brasileiros são agrupados em regiões, de acordo com alguns critérios, como semelhanças nas paisagens, nos costumes e nas atividades econômicas. Então, o IBGE, que é o órgão responsável pela coleta, organização e divulgação de dados sobre o Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez essa divisão do Brasil por regiões de acordo com os costumes de cada localidade, de acordo com as paisagens e também as atividades econômicas praticadas por cada região, para melhor facilitar o estudo dessas regiões, para melhor dividir os recursos enviados pelo governo federal a cada região e destinados também. No mapa a seguir estão indicadas as 5 regiões brasileiras, de acordo com a divisão feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que são elas a região Norte, a região Centro-Oeste, a região Nordeste, a região Sudeste e a região Sul. Aqui nós temos várias divisões, já com o passar dos anos, como foram divididos até chegar à divisão atual. O IBGE já organizou os estados e regiões muito diferentes das atuais. Ao longo do século XX, houve diversas divisões regionais. As mudanças estão relacionadas às questões políticas, como a criação de estados e também as transformações econômicas, como a industrialização. Então, vamos observar nos mapas aqui algumas divisões mais antigas. Aqui em 1940, a divisão, 1945, aqui já não tinha esse território do Acre, o território do Guaporé, que foi dividido aqui. Aqui nós temos em 1960 e 1970 até a divisão atual que nós vimos no mapa anterior. Vamos falar um pouco agora dos primeiros habitantes da nossa terra, os povos indígenas. E como eles são importantes até hoje. Os primeiros povos que viveram aqui. Estima-se que em 1500, quando os portugueses chegaram ao território que formaria o Brasil, a população indígena era de cerca de 4,5 milhões de indivíduos. Havia diferentes povos indígenas vivendo ao longo da costa brasileira, cada um com um modo de vida, língua, costumes e tradições diferentes.
Durante a colonização, muitos povos foram dizimados e desapareceram totalmente do nosso território. A Constituição Federal de 1988 garante aos povos indígenas o direito à terra, que tradicionalmente ocupam, e a manter a organização social, os costumes, a língua, as crenças e as tradições. Então, uma lei criada, incluída na Constituição de 1988, garante aos índios aí o direito à terra, o direito a viver à sua maneira, com costumes, línguas, modo de viver e tradições. A Constituição também estabelece que o governo federal tem o dever de demarcar suas terras e fazer com que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. Então, aquela terra em que eles vivem, o governo federal aí tem a obrigação de demarcar, delimitar, constituir aí para os índios. Aqui nós temos na imagem uma mulher indígena da etnia Macuxi fazendo beiju com farinha de mandioca em Roraima. Hábitos e costumes indígenas fazem parte da cultura do povo brasileiro. Que influências culturais indígenas existem no lugar onde você vive ou na sua família? Nós conversamos bastante sobre isso, que dormir de rede, comer tapioca, comer mandioca, milho, tudo isso vem da cultura indígena, o próprio hábito de tomar banho também, de pescar, tudo isso vem da cultura indígena. E os descendentes desses índios, também têm aí o direito a essas terras. Ainda hoje, muitas comunidades indígenas lutam por seus direitos, lutam para ter suas terras demarcadas junto ao governo federal, junto às entidades aí que cuidam desses direitos. Comunidades quilombolas, outro povo que viveu aqui no Brasil, que veio junto com os portugueses, mas que sofreu muito foi a comunidade negra, o povo negro que veio da África, que veio de várias partes aí desse continente para ser escravo no Brasil. Os negros escravizados resistiram à escravidão de diferentes formas. Alguns fugiam, outros se negavam a trabalhar, mas fugir era uma forma bem comum de buscar a liberdade. Os que conseguiam fugir das fazendas de café e dos engenhos de açúcar refugiavam-se nas matas, em locais de difícil acesso ou até mesmo perto das cidades onde formavam os quilombos. Quilombos eram comunidades de escravos fugitivos. Alguns negros que obtiveram a liberdade conseguiam comprar pedaços de terra ou recebiam terras de herança dos seus antigos donos, nas quais também se formaram os quilombos. Nos quilombos, as pessoas plantavam, caçavam, coletavam frutos e realizavam suas festas e seus ritos. Muitas comunidades quilombolas se mantiveram ao longo do tempo, sendo ocupadas pelos afrodescendentes, geração após geração. Atualmente, as comunidades quilombolas lutam para manter as terras e as tradições herdadas de seus antepassados, um direito garantido pela Constituição brasileira. Também é um direito, os quilombolas são os descendentes de escravos que fugiram ou que ganharam a liberdade aí e formaram comunidades essas que também têm os seus direitos garantidos pela Constituição brasileira. Aqui nessa informação nós temos aqui o Quilombo de Palmares, que fica no estado de Alagoas, que foi o maior e mais famoso quilombo do Brasil, considerado um grande símbolo de resistência negra contra a escravidão. Chegou a abrigar cerca de 30 mil pessoas. Seus principais líderes foram Ganga Zumba e Zumbi. Zumbi foi o mais notório líder de Palmares, responsável por comandar os quilombolas em várias batalhas. Palmares foi destruída em 64, Zumbi foi capturado e morto em 20 de novembro de 1695. Em sua homenagem, então, no dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. Hora aqui da pausa, agora você vai pedir para a mamãe ou você mesmo vai dar pausa no vídeo, vai realizar a atividade e logo em seguida nós voltamos com a correção. Voltando aqui com a atividade, a primeira questão
Diz, pinte no mapa abaixo cada região do Brasil de acordo com as cores indicadas na legenda. Depois responda as questões abaixo. Então, vamos pintar o mapa de acordo com a legenda. Região norte de verde, região nordeste de aqui marrom, região sudeste de rosa, região centro-oeste vermelho e região sul de amarelo. E responder as questões. Qual é o nome do estado onde você mora? Ceará. Qual é a capital e a sigla desse estado? Capital, Fortaleza. E a sigla do nosso estado é CE. Em que região esse estado está localizado? Na região Nordeste. Que outros estados pertencem à mesma região? Anote as siglas dele. Piauí, PI, Pernambuco, PE, Bahia, BA, Paraíba, PB, Sergipe, SE, Alagoas, AL, Rio Grande do Norte, RN, Maranhão, MA. Próxima tarefa aqui. O estado onde você mora faz limite com quais estados? Complete abaixo. Ao norte com o Oceano Atlântico, ao sul com Pernambuco, a leste com Rio Grande do Norte, Paraíba e a oeste com Piauí. Assinale com um X apenas as frases com afirmações corretas. O estado de Rondônia faz parte da região centro-oeste? Não, né? O estado de Rondônia faz parte da região norte. O estado de Rondônia faz parte da região norte. A região norte é formada por 7 estados? Sim, a região norte é formada por 7 estados. Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Acre e Tocantins. Santa Catarina faz parte da região sul? Sim, Santa Catarina é um dos 3 estados que fazem parte da região sul. A quarta questão, eu mandei vocês fazerem, eu coloquei na agenda para vocês fazerem até a próxima aula, até a próxima sexta-feira. Na região em que fica o estado onde você vive, há povos indígenas ou comunidades quilombolas? Faça uma pesquisa para descobrir e anote informações como nome dos povos indígenas ou comunidades quilombolas, localização, nome do estado e do município, principais atividades desenvolvidas. Então, no nosso estado existe sim povos indígenas e comunidades quilombolas. Você pode pesquisar também no livro de História do Ceará, que com certeza tem alguma informação. Você vai fazer essa tarefinha e vai mandar para o meu WhatsApp a foto da tarefa da sua pesquisa feita no caderno ou folha de papel amasso, assim como você tiver aí na sua casa, tá bom? Aqui eu coloquei o mapa do nosso estado, do Ceará, só para confirmar os limites do nosso território. Ao norte, aqui é o oceano, ao sul, aqui, Pernambuco, a leste, Rio Grande do Norte, Paraíba, e a oeste, o Piauí. Aqui, todos os limites aqui do nosso território do estado do Ceará. E por fim aqui a nossa agenda. 8 de maio de 2020, página 166, 167 até a terceira, que nós fizemos a correção. E para casa, a questão 4, para casa. Até a próxima aula, a questão 4 da página 167. Aqui, o meu contato, para você mandar tarefa, conversar, mandar saudade. Um beijo e até a próxima aula.